2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante, que diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois, vou ler novamente: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus pela sua palavra. Gente, o mês de setembro é uma campanha que se realiza também nacionalmente, o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, essa campanha, né, foi mundialmente conhecida, por um grupo de pais, liderado por uns pais que perderam o seu filho, que amava um carro amarelo. E desde então começou um Setembro Amarelo. E eles perderam este filho como? O filho tirou sua vida. Então, Setembro Amarelo é onde muitos de nós aí colocamos nas redes, muitos de nós vimos nas redes sobre a campanha do Setembro Amarelo, lembrando que tem vida enquanto se tiver vida e que não devemos tirar a nossa vida. E isso é bíblico. E por que as pessoas desejam tirar a sua vida? Por que as pessoas, e por onde vem esse desejo de tirar a sua vida? As pessoas desejam tirar a sua vida porque elas não têm mais esperança e acham que não existe mais saída. E por onde vem esse desejo de tirar suas vidas? É interpretar que a sua vida não tem mais saída e não tem mais sentido de viver. Tudo começa na mente. Tudo começa com os pensamentos. Não, mas não são circunstâncias difíceis? As circunstâncias difíceis existem. Mas a interpretação da circunstância que não existe mais saída é no pensamento. E a Bíblia fala nisso. A Bíblia chama isso de fortaleza. E todos nós temos muitas fortalezas na nossa mente. O apóstolo Paulo falou em pensamentos. O apóstolo Paulo aqui fala que a mente é um campo de batalha. Joyce Meyer escreveu um livro, O Campo de Batalha da Nossa Mente. O apóstolo Paulo diz que é um campo de batalha os nossos pensamentos. E que aqui o apóstolo Paulo está dizendo e ele chama de fortalezas. E o que é uma fortaleza, gente? É algo resistente. E é algo resistente para não deixar nada passar. E o apóstolo Paulo diz, olha, embora que vivamos como humanos, né?
Somos tudo humano, né? Tem humano aqui? Difícil. Ah, bom, por favor, se vocês disserem que não são, eu vou ficar muito preocupada aqui. O apóstolo Paulo diz, embora que vivamos como humanos, o conselho do apóstolo Paulo é que não devemos lutar como padrões humanos. Embora que vivamos como humanos, embora que temos pensamentos, a nossa mente, que é o centro das nossas decisões, ações, direcionamentos, tudo está na nossa mente, interpretação, tudo está na nossa mente. E sabe quando eu fazia esse estudo, eu ficava muito feliz, mas muito feliz. E é uma coisa que me empolga muito e me deixa muito feliz, quando eu vejo a Bíblia e quando eu vejo a ciência confirmando o que a Bíblia diz. E a ciência confirma tudo o que está neste versículo aqui. Porque diz assim, embora sendo humanos, não podemos lutar pelos padrões humanos. E embora temos a mente humana, nós não temos que ficar segundo as decisões, interpretações, segundo aquilo que ela nos dirige. Sabe por quê, gente? Porque agora a literatura, cientificamente, nos diz o seguinte, que o problema está na literatura. E você quiser lá puxar Dr. Aaron Beck, criador da teoria cognitiva comportamental. Ele diz o seguinte, que o problema não são as circunstâncias. O problema está na interpretação que eu faço das circunstâncias. É a interpretação, é a mente que eu utilizo, é a lente que eu utilizo, é a ótica que eu utilizo das circunstâncias, é a interpretação que eu faço das circunstâncias. Muitas pessoas seguem o rumo forçado pelas circunstâncias. Muitas pessoas seguem o rumo, a direção das suas mentes, forçado pelas circunstâncias em sua volta, forçado pelaquilo que está na sua volta. Focado segundo as suas interpretações, focado segundo a sua genética, a sua herança, focado segundo o meio que vive. E faz a interpretação olhando para tudo isso. Todos nós somos afetados pelo que nos passa na nossa volta, sim, gente. Só que o rumo e a direção que damos é segundo a interpretação que fizemos daquilo que está passando na nossa volta. E o apóstolo Paulo diz, embora vivamos como humanos, embora olhamos as circunstâncias, embora temos as dificuldades, não podemos seguir com estes padrões segundo as circunstâncias, segundo aquilo que está na nossa volta. O apóstolo Paulo nos orienta a renovar a nossa mente. A Bíblia diz renovar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, mudar estes padrões. A Bíblia fala também sobre arrependimento. A palavra diz que se não tivermos arrependimento, não teremos salvação. E sabe o que significa arrependimento? Lá na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, arrependimento é metanoia. E metanoia significa mudança de pensamento. Tem que ter uma metanoia, uma mudança de pensamentos. Quando os nossos pensamentos mudam, o rumo muda, a decisão muda. Quando existe ali um trocar de pensamentos. A palavra arrependimento diz que
no grego metanoia, que diz que não tiver mudança de pensamento, não tem mudança de salvação e não tem mudança de rumo, de transformação. Às vezes as pessoas estão dizendo, mas eu sou fraca, eu não consigo mudar, é porque não mudou o pensamento. Mesmo que saiba o certo, mesmo que saiba tudo, mesmo que diga versículo decorado, eu sei, mas não consigo. É que faltou trocar o pensamento do não consigo. Não é falta de conteúdo, não é falta de esclarecimento, não é falta de ajuda, é falta de mudança, metanoia, mudar a mente. E quando a gente vê isso na Bíblia, uma das primeiras características de um processo de Jesus na vida do ser humano é mudando os pensamentos. Mudando o que passa na mente. Uma coisa, gente querida, é passar pensamentos na nossa mente. Nós temos pensamentos de tristeza, não temos? Temos. Hoje eu me acordei 6:30 da manhã, tentando vestir um calçado. Aí vai pegar, o que, pastora? Tá escolhendo calçado? Não, estava escolhendo, vendo um jeito para caber o pé no calçado. Porque eu machuquei o meu pé. E ali eu fiquei triste, veio pensamento de tristeza, porque estava doendo meu pé. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou botar esse calçado. Aí caminhava, mas eu vou botar esse calçado, na metade do culto eu vou ter que tirar. Fiquei triste. E pensamento de tristeza. Pensamento de alegria vem. Pensamentos ruins vêm, gente. Claro que vem. Tantos pensamentos ruins passam na nossa mente. O nosso cérebro é um mecanismo de funcionamento que vai passar aí. Se você está vivo, se o teu cérebro está funcionando, pensamentos vão passar na tua cabeça. Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos tristes, pensamentos alegres, pensamentos de cansaço, pensamento de esgotamento, pensamentos de tantas coisas. Vão passar e vão continuar passando. Porém, há uma diferença quando esses pensamentos se tornam padrão de pensar. É diferente. Você terá pensamentos de insegurança, de medo, de dúvida, de questões várias. Você terá pensamento. A questão é quando estes pensamentos se tornam um padrão de pensar. Uma maneira de pensar, uma forma de pensar. O problema dos pensamentos é quando eles transformam nosso pensamento, nossa mente, como um padrão. Como um padrão. Uma coisa são ideias isoladas, uma coisa são pensamentos isolados, outra coisa é padrão, forma de pensar. Todos nós, todo ser humano dessa terra, ele tem uma estrutura de pensamento. Ele tem uma estrutura de um processo cognitivo de pensar. A questão é, quando esta estrutura se torna um padrão, aí está o problema. Porque sabe por quê, gente? Porque quando essa estrutura se torna um padrão, as circunstâncias eu vou interpretar sempre segundo este padrão. Se eu chegar assim e perguntar, gente, pense nessa caneca preta, e cada um de vocês me escrevam essa caneca preta, todo mundo vai olhar a mesma caneca, todo mundo vai olhar no mesmo lugar, na mesma hora aqui, mas cada um de vocês vai descrever essa caneca diferente. Por quê? Cada um de nós temos estruturas diferentes. Então a questão, gente, não é o problema, é a caneca. O problema não é a circunstância. O problema está na interpretação, no meu padrão que eu tenho sobre as circunstâncias.
Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós somos humanos, claro, vamos ter pensamentos humanos, tudo, estamos sujeitos a tudo. Se chover, nós vamos se molhar, se ficar calor, vamos sentir calor. Nós vamos tem horas que nós vamos estar reclamando calor, para nós aqui o calor vai estar ruim, para quem está na praia, está orando, Deus manda calor. São circunstâncias, são pensamentos, mas nós temos que definir que padrões são os nossos de pensamento. A redenção, a libertação e a cura de muitos males começa com a metanoia, arrependimento. Eu estava indo para lá e converti o meu caminho e vim para outro lado. É conversão. Às vezes as pessoas estão culpando o casamento não é culpado. Às vezes as pessoas estão culpando os pais, não é culpa. Culpando os filhos não é culpa. Culpando o governo não é culpa. Culpando o salário que te dão na empresa não é culpa. Mas é a circunstância. Nenhuma, mas é a interpretação que eu estou olhando para essa circunstância. E o apóstolo Paulo diz assim, não influenciem mais sobre esses pensamentos. Não se deixe influenciar por esses pensamentos, mas pelo contrário. A nossa luta aqui não é nas circunstâncias, não são circunstanciais. A nossa luta aqui é com as armas espirituais, não é com a mente humana, não é com os padrões humanos, mas são com armas poderosas de Deus. São poderosas de Deus, o agente poderoso, o instrumento poderoso, está aqui naquilo que nós lemos, é as armas do céu, são poderosas em Deus, para destruir estes pensamentos, para destruir essas fortalezas e não nos moldar a padrões humanos. É através da palavra de Deus, gente, que os nossos pensamentos, através de Jesus Cristo, eles podem sim ser reestruturados. Reestruturados. O meu processo cognitivo pode ser reestruturado. E este processo cognitivo, essas reestruturas cognitivas, para trazer saúde mental para a minha vida, pode acontecer. Pode sim acontecer. Pois a palavra de Deus, quando ela chega, ela renova, ela levanta, ela restaura, ela traz alívio. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Excede a todo entendimento humano, excede a toda estrutura de processos cognitivos, de pensamentos, de padrões, ela excede e guarda o nosso coração. Nós estamos vivendo neste tempo, nós estamos todo dia sendo influenciados por causa desta pandemia, sim. A gente não pode nem dizer se a gente está no meio, se a gente está chegando para o fim, se a gente não está para o fim, porque a gente não sabe. E ela está influenciando, e é coisa difícil sim. Podemos ficar tristes com as perdas, podemos dizer que ruim, podemos. Mas ela não pode gerar um padrão de medo na minha vida. Ela não pode gerar um padrão de ansiedade que eu me sinto ameaçado sempre, sempre, sempre. Eu preciso me cuidar, sim. Eu preciso ter um protocolo, sim. Eu preciso tornar este cuidado como um estilo de vida agora, sim. Mas ela não pode ser o padrão do meu pensamento. Ela não pode ser o padrão do meu pensamento. Quando damos lugar, gente, à palavra de Deus em nossa vida, nós trocamos os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo aqui estava dizendo o seguinte: nós temos que prender
e sujeitar os nossos pensamentos todos em obediência a Jesus. Posso pensar várias coisas. Muitas pessoas pensam com medo do futuro. Muitas pessoas se tornam inseguras porque estão com medo do que vem pela frente. Estão sem esperança e conseguem colocar um padrão na sua vida em que nada vai dar certo, em que nada vai dar certo, em que nada vai dar certo. Estou sobrando neste mundo. E dependendo do pico da ansiedade ou o pico da depressão, tem coragem e tira a vida. Tem coragem sim de tirar a vida. Uma pessoa tem coragem sim de tirar a sua vida. Quando ela está no pico, quando dá-lhe o pico da depressão ou o pico da ansiedade, tira. Porque está cego, cego, cego. Quando uma pessoa diz, me dá vontade de morrer, atento aí. É frescura. Tem que chamar atenção. Cuidado. Observem. Porque dependendo do nível que está ali dentro, tira a vida. Sim. Porque gera um padrão. Gera uma fortaleza, e a Bíblia diz isso há muito tempo, e a ciência confirma, gente. Há muito tempo. O padrão que nasce. Só que nós que temos Jesus, nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador, como queremos seguir, nós podemos sim reestruturar os nossos pensamentos, as nossas emoções e ter uma resistência, uma resiliência às circunstâncias negativas, porque não temos força, mas temos aonde nos segurar, porque Ele é a nossa força. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nasce um outro padrão, o padrão da fé. E um dos elementos da resiliência é a fé. Um dos elementos da resiliência é a fé. E quando nasce a fé em nós, quando temos Jesus Cristo e queremos seguir a Jesus, nasce um outro padrão em nós. Nasce um outro padrão. Nossa vida sempre vai seguir, gente, a direção dos nossos padrões de pensamento. Nossa vida sempre vai seguir os padrões de nossos pensamentos. E estes padrões, o que é estes padrões, Luciana? É os padrões, não, eu gosto mais da cor rosa, eu gosto mais de camiseta do que camisa. Não é esses padrões. Eu gosto mais de acordar cedo do que acordar tarde. Não é esses padrões. Os padrões que a Bíblia fala e que a ciência confirma são os pensamentos dominantes. E estes pensamentos dominantes sempre aqueles que se repetem mais na tua mente e que se repetem mais durante a tua vida, rotina, semana, dias. Apareceu uma circunstância, você tem a inclinação daquele pensamento. Apareceu outra circunstância, você tem a inclinação daquele pensamento. Uma pessoa te pediu um conselho, você vai interpretar o outro com aquele pensamento dominante, com aquela inclinação daquele pensamento. Sempre será assim. Quando se tem um pensamento que está sempre ali, é um pensamento dominante. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: porque como imagina o teu coração, assim ele é. Come e bebe, te diz, porém o seu coração não está contigo. Em outras traduções, assim como imagina a tua alma, assim ela é. A vida que vivemos é um reflexo dos nossos padrões de estrutura, de pensamentos dominantes. E todos nós temos.
O estilo que vivemos, o estilo que interpretamos toda circunstância, seja ela comigo, o estilo que interpretamos toda circunstância, seja ela aquilo que eu penso de mim, o estilo que eu interpreto as circunstâncias a respeito do outro, o estilo que eu interpreto as circunstâncias a respeito do meu futuro, está dentro e segue a direção dos meus pensamentos dominantes sempre. E todo pensamento dominante, ele gera um padrão. E é isso que o apóstolo Paulo estava chamando de fortaleza. O apóstolo Paulo estava dizendo que as nossas armas, elas são espirituais para fazer uma coisa. O apóstolo Paulo estava dizendo que nós temos à disposição armas para fazer algo. Para usar essas armas contra instrumentos, contra as fortalezas que ocupam os nossos pensamentos. Fortalezas de iniquidades, elas precisam ser quebradas com as armas poderosas em Deus. Raízes de iniquidade, elas precisam ser quebradas. Não por mim. Não pelos padrões que me cercam, que me levam a pensar que aquilo é bom, ou que me destrói o meu ânimo. Mas são poderosas para destruir algo que eu não enxergo e que estão ali comigo e eu não sei como lidar. Mas nós temos à nossa disposição, nós temos armas poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, para destruir estas fortalezas. É possível sim destruir essas fortalezas. Não existe o que Deus não possa fazer. Não existe impossível para o Senhor. Não existe nada que Ele não possa direcionar. Ele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando os grilhões, abrindo as trancas de ferro. O Senhor que nos chama pelo nome, nos dá as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Ele, o Senhor, sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe o que você pensa e sabe que você não tem força para isso. Mas nós precisamos, disse o apóstolo Paulo, que é nós que levamos. Diz aqui, anulando nós. O apóstolo Paulo diz que é nós que levamos. Existem as armas, existe o resultado, mas é nós que levamos. Os pensamentos dominantes são o leme da vida. Os pensamentos dominantes são aquilo que vai dar direção para a vida. Neste tempo, gente, a mente humana, ela sofre ataques. A esperança está sofrendo ataques. A esperança está sofrendo ataque, está sendo bombardeada com vozes de não tem saída, não tem solução, não dá nada certo, que influencia e que quer formatar padrões errôneos, que só querem reforçar fortalezas malignas, destrutivas. E esses pensamentos dominantes, o que está na nossa mente, sai pela nossa vida. O que está na nossa mente, sai pela nossa vida. O que eu penso, gera sentimento, que gera comportamento. É assim. Penso, sinto, me comporto. Penso, sinto e me comporto. O que está na minha mente, sai pelas minhas decisões. O que está na minha mente, sai pelo meu comportamento. O que está pela minha mente, sai pela minha boca. Sai pela minha vida. Se os padrões, as maneiras, as formatações desses padrões de pensamento são transformados, são reestruturados, vai sair e vai refletir novas decisões. Mas quando esses pensamentos são reflexos dos pensamentos dominantes, eu continuarei sim
com os padrões que não vão me levar a lugar nenhum. Pense você nessa manhã. Os teus pensamentos têm te levado a uma vida de empolgação? Os teus pensamentos têm te levado a uma vida de entusiasmo? Os teus pensamentos têm te levado a ter esperança? Os teus pensamentos dominantes, gente, estão te levando ao medo? Os teus pensamentos dominantes estão te levando à raiva? Os teus pensamentos dominantes estão te levando à fé? Os teus pensamentos dominantes estão te levando à dúvida ou a um desespero? Ou os teus pensamentos dominantes estão te levando a uma tranquilidade? Os teus pensamentos dominantes estão te levando à empolgação de direção? Os teus pensamentos dominantes estão te levando a olhar para um futuro positivo? Se os teus pensamentos dominantes não estão te levando para essa direção, é hora de pensar no porquê que você pensa, da forma que você pensa. Porque é aí que está a fortaleza. É aí que está a fortaleza. A única maneira de trocar a perspectiva do futuro, a única maneira não são as boas notícias, não são as boas coisas, não são as coisas ruins. Teu futuro vai mudar se a pandemia mudar. Você vai se sentir mais leve com a saúde mental se a pandemia desaparecer total amanhã de manhã quando você acordar no feriado? As circunstâncias, elas não vão mudar se o seu padrão não mudar. Porque mesmo que ela seja a mesma, mesmo que ela esteja ali, mas com outro padrão, de uma mente renovada, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas o transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentai a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é saúde mental. A vontade de Deus não é instigar o suicídio, instigar o fim de um caminho. Quem traz isso é a tua mente. A mente traz o início das coisas, mas a mente também dá um ponto final, aonde nem existe ponto final. Quais são os padrões da estrutura humana? A crise. Há problemas, claro que existe, mas os pensamentos dominantes que as pessoas têm, nós não temos que andar com eles. O apóstolo Paulo diz: somos humanos, embora somos humanos, não podemos seguir aos padrões natural. Gente, há dias melhores sim, há esperança. A esperança, a Bíblia diz: ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a videira minta, ainda que toda circunstância digam não, a esperança, Jesus Cristo, glória eterna, esperança de vida. A esperança não é o fim, mas precisamos reestruturar os pensamentos, reestruturar a nossa mente. A decisão é nossa, leve a Ele. Não estamos sujeitos às coisas comuns, não, porque vivemos e queremos algo sobrenatural, não no natural. Precisamos levamos cativo todo o pensamento, levamos, eu pego o pensamento, ó Jesus, prende eles. Leva o pensamento preso em Jesus. Leva o pensamento preso em Jesus. Os pensamentos vêm o pensamento de medo, vem. Pega o medo. Jesus, o amor maior lança fora todo medo. Tu é minha segurança. Tá aqui. Vem o pensamento de novo. Pensamento de medo. Jesus,
Jesus, e eu vou repetir, até que a verdade dele seja a minha verdade, até que a verdade dele ocupe todo o meu pensar, todo o meu pensar. A decisão é nossa. Mas você pode estar perguntando, como eu posso mudar esses pensamentos dominantes? Primeiro, identifique-os. Aceite que você tem pensamentos dominantes. Investigue quais são os pensamentos que se repetem sempre. Quais os pensamentos que você está sempre inclinado a ter. Isso são fortalezas. O apóstolo Paulo chama de fortaleza. Esses são os pensamentos dominantes, que estão sempre ali, você está sempre ali pensando. Um exemplo: medo. Tudo que falam, tudo que dizem, eu sou propensa a sentir o medo. Eu sou propensa a sentir a insegurança. Eu sou propensa a sempre pensar, não vale a pena viver. Eu sou propensa a pensar, não vou conseguir. Eu sou propensa a pensar, as pessoas são injustas comigo. Eu sou vulnerável. Eu sou sozinho. Eu sou sozinho, eu vivo sozinho. Tudo que acontece, qualquer circunstância que acontece, você é levado, direcionado a sentir um desamparo. Um pensamento de vulnerabilidade. Um pensamento, sou defeituoso. Tudo que acontece em circunstâncias, eu sou inclinada a pensar que é injustiça, porque eu sou muito top e todo mundo é injusto comigo. E aí, gente, existe um grande perigo. Nos pensamentos dominantes, gente, faz você perder a tua vida de fé. Porque os pensamentos dominantes, quando você for confrontado, você não vai querer. Você não vai querer se sujeitar à disciplina que Deus te dá. Não vai querer. Os pensamentos dominantes não deixa eu ser discipulada, eu ser exortada. Porque os pensamentos dominantes é da carne, é do natural. E os pensamentos dominantes vão estar lá. É injusto. Os pensamentos dominantes, tudo se compara, tudo compara. Tudo é mais bonito no outro. Para mim tudo é feio. Em mim tudo é feio. É mais bonito no outro. O outro sabe mais, o outro é mais inteligente. Eu estou sempre sendo burra. E aí você pega uma prova, ou na faculdade, ou na escola, e você olha lá, tirou um 10, e você diz, claro, a prova estava fácil. Nunca é nada de valor, porque está sempre se desvalorizando. É um pensamento dominante. O pensamento dominante, eu não consigo, os outros conseguem, eu nunca consigo. A vida é bonita para os outros, para mim é sempre feia. Um pensamento dominante, todo mundo é problema. Desconfia de todo mundo. Se está rindo, está sendo cínico. Se está sério, virou a cara, está arrogante. Pensamento dominante. Primeira coisa é identificar o pensamento dominante. É aquele que está sempre naquilo que eu sempre sou inclinada a mais. Pensamentos dominantes, intolerância, frustração. Quando as coisas não dão certo. São intolerantes à frustração, não sabem o que fazer. Segundo ponto. De como mudar esses pensamentos dominantes. Nomear a verdade que destrói essas fortalezas. Nomear
Segundo ponto, nomear as verdades que destroem essas fortalezas. E qual é a verdade que destrói essas fortalezas? A verdade que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando nós colocamos a nossa vida em Jesus, nomear as armas para destruir estas fortalezas de pensamentos dominantes. E estas armas são as que estão no céu. Estas armas são as que estão poderosas em Deus, como disse o apóstolo Paulo aqui. Quando eu tiver pensamentos de eu não consigo, quando os pensamentos dominantes dizem não vamos conseguir, eu não consigo, fulano não vai conseguir, o futuro não vai conseguir, tudo um pensamento dominante do não consigo, eu vou lá na palavra de Deus em Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Veio o pensamento não consigo, eu pego e destruo essa fortaleza, tudo eu posso naquele que me fortalece. Veio o pensamento eu não consigo, meu filho não vai conseguir, meu futuro não vai conseguir, vou conseguir, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece, até que essa verdade seja verdade em mim. E quando você chama pela palavra de Deus, e se a tua vida foi entregue a Jesus, se você tomou uma decisão por Jesus, em seguir a Jesus, você pega a palavra de Deus e coloca sobre esta fortaleza, e sabe o que acontece? Ela sai. E este padrão vai se tornando o quê? Tudo eu posso naquele que fortalece. Tudo eu posso naquele que fortalece. Vem desafios e você está lá. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Todos os desafios. Todos os desafios. Eu vou com outra mente. As armas do Senhor. Você tem do céu. O céu está disposto a te dar essas armas. A minha vida tem que ser entregue a Jesus e eu levar essas fortalezas para Ele. Quando vem aquela fortaleza, sou desamparado, sou sozinho, não tenho ninguém por mim, ninguém vai poder me ajudar, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim. Eu vou para a palavra de Deus, eu vou para aquilo que o Senhor diz. Não te deixarei, nem te desampararei. Pode um pai e uma mãe esquecer do teu filho, todavia eu não vou esquecer de ti, eu não vou esquecer de ti. Ah, meus irmãos, vem o pensamento de se sentir sozinho, vem os pensamentos de se sentir sozinho, mas não vão se tornar padrão de pensamento. Eu ando da forma que aqui está, porque somos humanos, sim, mas eu não vou andar por esses pensamentos, porque agora eu conheço a verdade em Jesus Cristo. Eu vivo por um novo e vivo caminho, eu ando pelas boas novas da salvação. Ele tem um plano na minha vida, eu não nasci por acaso, Ele disse sim para mim, eu sou positivo. Ele não me desampara, eu não estou sozinha. São fortalezas, são pensamentos dominantes. Ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade. Eu sou desamparado, eu sou vulnerável. Os outros são melhores e eu não. Quando vem aqueles pensamentos de fortaleza, de pensamentos dominantes, vai faltar o pão. Quando vem aqueles pensamentos dominantes, vai faltar recurso. Quando vem aqueles pensamentos dominantes, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Quando vem aqueles pensamentos dominantes, eu não vou ter para pagar aquela conta. O vencimento do cartão está chegando. O vencimento daquilo que eu preciso fazer. Está começando a faltar a comida no armário. Eu preciso de dinheiro. Mas quando, gente, vem esse pensamento dominante, e eu quero agora usar as armas de Deus, eu levo para a palavra de Deus em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ele cuida, se até de um pardal encontrou casa, para mim vai encontrar. Para mim vai encontrar.
vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver da carne agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo precisa fazer campanha assim de suicídio, porque não conhece o caminho, porque não conhece a esperança, porque não conhece que podem reestruturar os padrões cognitivos, crenças cognitivas, pensamentos dominantes, porque não conhece o caminho. Precisamos ajudar sim pessoas que estão na depressão, que estão na ansiedade. Isso é sério sim, gente. Precisa. Mas é porque eles precisam dessa ajuda, porque não conhecem o verdadeiro caminho. Porque não conhecem. Talvez nós aqui, muitos de nós, ou muitos da nossa igreja, ou muitos cristãos que a gente conhece, que já perderam sua vida assim, que já tiraram sua vida assim. Eu conheço gente muito boa, gente preciosa, que amou Jesus de verdade e perdeu a esperança e tirou sua vida. E uma das coisas que eu fui para a clínica depois que eu me formei, depois que eu vi que um crente, um cristão tirou sua vida, porque ninguém disse que aquilo era um pensamento dominante, porque ninguém explicou que crente pode sim sentir depressão e ansiedade, mas que não precisa viver padrão disso. Eu trabalho num lugar que eu ia sair de lá. E eu não saí de lá porque entrou um crente que precisa de ajuda. E eu estou lá até dar alta para ele. É ele que está lá. E é por ele que eu estou lá. Só que os padrões dominantes são carne, gente. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai somente te tentar é na área da tua fraqueza, que são os teus pensamentos dominantes. Quando os pensamentos dominantes, quando as fortalezas da mente vier, meu futuro é incerto, não tenho com quem casar, ninguém vai gostar de mim. Quando eu olho para o meu futuro incerto. Obrigada, amiga. Um futuro incerto, de uma família toda desestruturada. Ex-drogado, ex-prostituta, ex-ladrão. Quando olho para a minha vida, um futuro incerto, sem vaga de emprego. Um futuro incerto, sem para onde ir, sem oportunidade. Eu preciso pegar este pensamento dominante. Eu preciso pegar essa fortaleza e levar para a palavra de Deus e dizer o seguinte para essa fortaleza: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Para dar um futuro de esperança. Pode vir os pensamentos dominantes de fortalezas na nossa mente e dizer: eu sou defeituoso, eu sou esquisito, eu sou esquisita, eu sou inferior, eu sou pequena, eu sou insignificante, eu não sei as coisas, os outros são mais bonitos, os outros falam melhor, os outros agem melhor, os outros têm um carro melhor que o meu, os outros têm oportunidades melhores, eu sou feia, eu sou defeituosa.
eu já fiz tanto erro, eu já experimentei tanta coisa. E vem aquele pensamento dominante de defeituosa, de defectividade, de menosprezo. Leve até a palavra de Deus que diz... Leve o que o apóstolo Paulo diz. Pega esse pensamento e leva Jesus cativo ali. E a palavra de Deus diz o seguinte: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Eu fui feita da melhor maneira, da melhor forma. O meu cabelo, o meu tamanho, a rua que eu moro, a família que pertenço, de um modo foi Ele que me fez. Ele me fez de um modo maravilhoso. Levar esses pensamentos, essas fortalezas. Eu não vou viver a padrões humanos, que nos leva a nos esconder, a nos diminuir. Ele fez um plano, e este plano disse sim para eu viver. Deus pensou em mim. Pessoal do louvor, Deus pensou em mim. Quando achar que não tem valor, saiba que de uma forma maravilhosa Ele te criou. Quando achar que você não tem valor, saiba que de uma forma maravilhosa você foi feito. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Não canse de falar as verdades que está em Jesus, até que elas sejam a tua verdade. Você que segue Jesus, você que decidiu um dia deixar a sua vida e seguir a vida de Jesus. E nós, quando levamos cativos esses pensamentos dominantes, quando nós daí reestruturamos os nossos padrões de pensar. Reestruturamos esses padrões de pensar não pelas nossas forças, mas pelas armas poderosas em Deus. Como fazer isso? Identificar os pensamentos dominantes. Levar cativo a Deus. Nomear as verdades da palavra. Nomear aquilo que Jesus disse. Mas talvez você possa olhar e dizer assim: Luciana, todos esses pensamentos dominantes eu já senti mesmo que a minha vida não tem valor. O que eu posso fazer? A Bíblia diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viste que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Se você confessar Jesus como teu Salvador, você terá força e será salvo para todos os pensamentos dominantes. E não somente para os pensamentos dominantes, para viver uma vida em abundância. Mas você pode dizer: mas como que eu vou confessar Jesus como meu Salvador? Minha vida está toda estragada, eu estou lá no chão, todo mundo diz que eu sou a pior das criaturas. E Jesus disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem graça mais relevante, graça mais alta, tem saída sim. Mas precisa confessar com a sua boca. Eu gostaria de fazermos nós 2 orações nessa manhã. A primeira, se alguém ainda não confessou Jesus como seu Salvador com sua boca, como diz a palavra de Deus. Se alguém gostaria nesta manhã, que fará este confessar, quero confessar a Jesus com a minha boca, com um sinal de mão. Faz aí seu sinal de mão, quem quer aceitar Jesus, confessar Jesus com sua boca, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Confessar. Segunda oração que nós vamos fazer aqui é entregar os nossos pensamentos dominantes. É entregar os nossos pensamentos dominantes. Talvez você diga: mas é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, Luciana. Se você confessou a Jesus como teu Salvador, Ele vai te mostrar agora quais são os teus pensamentos dominantes.
É manhã de revelação na nossa mente. É manhã de denunciar as fortalezas da nossa mente, para que saiamos da crise emocional e vivamos aquilo que Jesus tem para nós, uma vida em abundância. Seguimos a Ele porque Ele tem um plano para nós, um plano para esta cidade, um plano para esta igreja. E você é plano de ser luzeiro na escuridão. Olha que lindo! Você é luzeiro na escuridão. Você é luz nas trevas. Sabe por quê? Porque agora você carrega a luz do mundo diante de você. Jesus te chamou para ser sabor. Mas você talvez tenha um pensamento dominante que parece que é tudo sem graça, tudo um mormaço, nada tem cor, nada tem sabor, nada chega para ti. Abre a geladeira e diz: eu não tenho, estou com fome, mas não sei se é fome. Não tem nada para comer, a geladeira está lá cheia. Não tem nada para vestir, o roupeiro está lotado. Esses são os pensamentos dominantes de insatisfação, de ingratidão. Mas o Senhor hoje está dando um outro padrão de pensamento. O pensamento que Ele destinou a você ter. O pensamento que Ele destinou a você. Porque Ele tem um plano. Você não é um acaso neste planeta. Você não é acaso aonde você nasceu. Você não é acaso aonde você mora. Você não é acaso de congregar aqui. Porque estava no plano de Deus. No plano de Deus. E nessa manhã nós vamos orar para que haja cura no nosso coração. Porque a promessa dele é fiel sobre nós. Leve a Jesus essas fortalezas nessa manhã. Leve a Jesus essa fortaleza nessa manhã. Vamos ficar de pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Bota a mão assim, ó, no teu coração, aqui no peito. E eu sei que o Espírito Santo ministrou algumas coisas aí para você. Eu sei que o Espírito Santo começou a apontar algumas coisas. Eu sei que o Espírito Santo começou a fazer você trazer algumas lembranças. Eu sei que o Espírito Santo começou a fazer você a ter algumas imagens. Entregue isso a Jesus hoje. Entregue isso a Jesus. Entregue essas preocupações a Jesus. Somos humanos e os pensamentos virão. Sim, virão. Mas eles não irão se tornar padrão para eu pensar. Este padrão não é para você. Se esse padrão não te empolga, se esse padrão tem feito você chorar, se esse padrão tem feito você não perder as forças, as energias, se esse padrão tem feito você se sentir ameaçado, com medo, transtornado, se esse padrão tem feito você a não querer conversar com as pessoas, a não querer estar na igreja, a não querer trabalhar, fazer algo, se esses padrões estão tirando a tua esperança, se esses padrões estão tirando a tua vontade de orar, a tua vontade de pregar, a tua vontade de estudar a Bíblia, se esses padrões estão te tirando a esperança e o sentido da vida, em que tem um plano para você, entrega isso hoje em nome de Jesus. Há um plano na tua vida, há um plano sobre a tua vida. Você entregou sua vida a Jesus. Você um dia, Ele encontrou a tua vida. Não foi você que encontrou Ele. Ele encontrou a tua vida porque Ele te amou primeiro e te chamou a este lugar. Aí te chamou para ser um agente de salvação, um instrumento. Leve as fortalezas as fortalezas que fazem você não querer mais estar casado, as fortalezas que fazem você ser conhecido como briguento, as fortalezas que faz você ser infiel, as fortalezas que faz você muitas vezes procurar argumentos para cair nas tentações, fortalezas que faz você cair em tantos pecados,
Fortalezas que faz você não querer aceitar ser discipulado, ser tratado pela mão de Deus. Fortalezas que faz você a não servir, a dar amor. Fortaleza que faz você perder a vontade de abraçar, perder vontade de dizer eu te amo. Fortalezas que estão dentro de você, que você tem medo de servir a outros. Fortalezas que faz você não perdoar, fortalezas que faz você carregar amargura. Fortalezas leve, porque grande é a fidelidade do Senhor que está neste lugar aqui. Jesus está neste lugar aqui para abençoar a tua mente e mudar e reestruturar os teus pensamentos. Reestruturar os teus pensamentos. Reestruturar os teus pensamentos. Faça a sua oração enquanto nós louvamos ao Senhor. Faça a sua oração enquanto nós louvamos ao Senhor.